Poucos personagens na narrativa bíblica carregam tantas nuances de mistério e coragem como José de Arimateia. Ele não apareceu durante os milagres de Jesus, nem fez parte das multidões que o seguiam pelas estradas empoeiradas da Galileia. Pelo contrário, José parecia ser um homem que caminhava entre dois mundos, um devoto ardente em segredo, mas também alguém profundamente enraizado nas convenções e pressões da sociedade judaica de elite. Para entender quem era José de Arimateia, é preciso começar com o pouco que sabemos sobre ele. Todos os quatro evangelhos mencionam seu nome, mas suas descrições são breves. Sabemos que ele era um homem rico, membro do Sinédrio, o tribunal religioso e político mais poderoso de Jerusalém. Por outro lado, ele também era descrito como um discípulo secreto de Jesus. Isso significa que, enquanto muitos outros seguidores de Cristo proclamavam sua fé abertamente, José fazia isso em silêncio, movido por um misto de reverência e medo. Pense no dilema de José. Ele conhecia os ensinamentos de Jesus. Suas palavras tinham tocado profundamente o coração de um homem acostumado ao rigor das leis mosaicas e aos debates intelectuais do templo. Mas assumir publicamente sua fé o colocaria em posição de risco. Ele poderia ser rejeitado por seus pares no sinédrio, perder sua posição, sua reputação, talvez até sua vida. Enquanto muitos dos discípulos de Jesus enfrentavam consequências pela sua fé, José ainda vivia na sombra, observando de longe, em silêncio. Mas então veio o momento que mudaria tudo. Quando Jesus foi crucificado, o céu de Jerusalém escureceu de forma apocalíptica. Aqueles que antes gritavam "Hosana", agora lançavam difamações cruéis. Muitos dos seguidores de Cristo estavam em pânico, se escondendo. Afinal, se as autoridades haviam conseguido capturar e executar Jesus, o que impediria que o mesmo acontecesse com seus discípulos? E foi nesse contexto de caos e medo que José de Arimateia tomou a decisão mais ousada de sua vida. Poucas horas após a morte de Jesus, José fez algo que nenhum outro discípulo havia tido a coragem de fazer. Ele se apresentou diretamente a Pôncio Pilatos, o governador romano, e fez um pedido inesperado. José pediu o corpo de Jesus para que ele tivesse uma sepultura digna. Agora, pare para refletir por um momento. Não foi Pedro, nem João, nem qualquer um dos apóstolos que foram até Pilatos em pleno risco de vida. Foi José de Arimateia, o discípulo secreto. Ao fazer isso, ele se colocou sob o olhar atento tanto das autoridades religiosas quanto das romanas, deixando claro que sua lealdade não era ao Sinédrio, mas ao Messias crucificado. Pilatos, surpreendentemente, concedeu a permissão, talvez por não ter motivos para negar. E foi assim que José, acompanhado por Nicodemos, outro homem de posição e também seguidor discreto de Jesus, desceu o corpo do Salvador da cruz. Imagine aquela cena: a tarefa de carregar o corpo de um amigo, um mestre, um Messias. As marcas na pele, os sinais da tortura, o peso simbólico e físico da morte de Jesus recaindo sobre as mãos de José. O Evangelho de Mateus nos diz que José o enterrou em uma tumba nova, cavada na rocha, um túmulo que ele havia reservado para si mesmo. Esse era um gesto de enorme sacrifício. Sepulturas eram extremamente caras naquela época, especialmente uma feita de rocha sólida, em vez de um simples túmulo cavado no chão. Ao dar essa sepultura para Jesus, José estava não apenas oferecendo um ato de misericórdia, ele estava abrindo mão de algo pessoal, algo feito para ele e para sua família. A preparação para o sepultamento foi feita às pressas, pois o sabá estava prestes a começar. O corpo de Jesus foi envolto em lençóis de linho puro, e José, junto com Nicodemos, utilizou uma mistura de mirra e aloés para perfumar o cadáver, respeitando os costumes funerários judaicos. Depois disso,
Eles rolaram uma grande pedra para fechar a entrada da tumba, evitando pilhagens e desrespeito ao corpo. Mas vamos nos aprofundar no que esse ato significa. Para o Sinédrio e os outros membros da elite judaica, José havia cruzado uma linha. Ele não apenas reconheceu Jesus publicamente ao retirar seu corpo da cruz, ele também assegurou que o Mestre fosse enterrado com dignidade. Qualquer posição social que ele ainda possuía provavelmente foi colocada em risco. Ele sabia disso. Ele sabia que continuaria a enfrentar o desprezo e as consequências de suas ações. Mas fez mesmo assim. A partir desse momento, José de Arimateia desaparece da narrativa bíblica. Não sabemos o que aconteceu com ele depois. Teria sido perseguido pelo Sinédrio por sua ousadia? Continuou sendo um seguidor de Cristo depois da ressurreição? Ou desapareceu na obscuridade, satisfeito em saber que havia cumprido sua parte para honrar o rabino que tanto admirava? Seja como for, a coragem de José de Arimateia deixou uma marca inegável na história do cristianismo. Ele não realizou milagres, não pregou sermões e não escreveu cartas memoráveis como os apóstolos. Mas ele fez algo que exigiu uma fé incomensurável. Ele deu um lar ao corpo de Cristo em sua hora mais vulnerável. Ele rompeu o silêncio quando quase todos os outros estavam em pânico. Hoje, José de Arimateia é lembrado como um exemplo de coragem discreta e de fé que transcende o medo. Seu gesto de compaixão e sacrifício nos lembra que, às vezes, seguir a Cristo significa sair das sombras e tomar decisões difíceis, mesmo quando o mundo está contra você. Então, da próxima vez que ouvirmos falar de José de Arimateia, que possamos lembrar não apenas de suas ações silenciosas, mas de sua imensa coragem. Pois, em meio às trevas da crucificação, sua luz brilhou, ainda que brevemente, como um testemunho de fidelidade e amor. E isso até hoje ecoa como uma inspiração para todos aqueles que buscam coragem para fazer o que é certo. Mas a história de José de Arimateia não termina aqui. Mesmo sem mais registros diretos sobre sua vida, sua ação naquele momento crucial desencadeou uma série de reflexões que ecoam até hoje. Ele foi um dos poucos que enfrentaram o medo e deram um passo à frente. Mas, e os outros discípulos? Pedro, que antes havia prometido fidelidade a Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes. João, o discípulo amado, acompanhou a crucificação, mas não interveio. Os demais simplesmente desapareceram na confusão e no medo. Enquanto isso, José de Arimateia, o homem que até então seguia Jesus em segredo, demonstrou sua fé de forma pública e corajosa. E talvez esse seja um dos maiores paradoxos da fé. Quando tudo parecia perdido, quando o medo dominava os seguidores de Cristo, foi um discípulo oculto que se ergueu. Mas o que aconteceu com ele depois? Há lendas e tradições que tentam preencher essa lacuna. Alguns relatos antigos sugerem que José teria sido perseguido pelo Sinédrio por sua ousadia. Outros dizem que ele viajou para terras distantes, levando consigo a mensagem de Cristo. Uma tradição medieval afirma que José teria ido para a Britânia, onde, segundo a lenda, levou o Santo Graal, o cálice usado na última ceia. Claro, não há evidências concretas para sustentar essas histórias. Mas uma coisa é certa: José de Arimateia marcou a história do cristianismo, e sua história nos ensina algo profundo. Muitas vezes pensamos que a fé se manifesta apenas em grandes feitos, em palavras eloquentes, em demonstrações públicas. Mas a verdade é que, às vezes, a fé se revela no silêncio, nos bastidores, nas escolhas difíceis que fazemos quando ninguém está olhando. José não realizou milagres, não pregou para multidões, mas, no momento mais sombrio da história de Cristo, ele foi luz. E talvez essa seja a maior lição que podemos tirar de sua vida, porque seguir a Cristo nem sempre significa estar no centro da atenção.
Muitas vezes, significa fazer o que é certo, mesmo quando isso pode custar tudo. E agora, eu te pergunto, se você estivesse no lugar de José de Arimateia, teria coragem de sair das sombras? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Se gostou, se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E lembre-se, a verdadeira fé não está apenas nas palavras, mas nas ações que tomamos quando o mundo está contra nós.